Então, pessoal, essa matéria está no terceiro ano, do terceiro PET, do primeiro ano do terceiro bimestre. Nós vamos falar sobre trabalho, tá? Então, vamos começar aí. Então, quando a gente fala de trabalho, pessoal, quando eu estou com um objeto de estudo e acontece uma mudança de movimento ao estado de movimento desse objeto, isso quer dizer que uma força atuou sobre esse objeto e atuou por um determinado tempo, tá? Isso a gente chama de impulso, essa relação da força com o tempo. Agora, quando eu relaciono essa força com a distância que esse objeto percorreu, isso é o que nós chamamos de trabalho, tá? E trabalho, por representar pela letra T maiúsculo, nada mais é que o F vezes o deslocamento, ok? Vezes a distância que ele andou. O trabalho, pessoal, quando um trabalho é realizado, é porque houve uma aplicação de uma força e houve movimento de alguma coisa, do meu objeto, tá? Então, o trabalho de uma força contínua no movimento retilíneo no sentido da força, no sentido do deslocamento, aliás, a gente calcula com a força vezes o deslocamento. No SI, a medida de trabalho, aqui vai estar em newtons, né? Newtons e vezes metro é a mesma coisa que joule, tá? Se escreve assim e representa pela letra J maiúsculo. Então, é a mesma unidade medida para energia, no SI. Então, vamos supor que eu tenho um corpo aqui que está na posição A e eu quero que ele vá para a posição B, tá? Então, eu aplico a força para empurrar esse corpo até a posição B. Quando essa força está na mesma direção e sentido do deslocamento, eu falo que isso aqui é um trabalho motor ou o trabalho vai ser positivo. Quando eu quero fazer a mesma coisa, deslocar de A para B, só que a força está contrária ao deslocamento, então eu falo que esse trabalho é resistente ou negativo. Neste caso, pessoal, não, se ele está indo de A para B, não tem só essa força F atuando. Pô, é que eu estou analisando apenas a força F. O trabalho é sempre de uma força, eu vou colocar uma observação daqui a pouquinho. Então, se o corpo quer de A para B, o deslocamento está aqui em amarelo, e essa força ela é perpendicular ao deslocamento. Ou seja, ela tem um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Quando ele tem esse ângulo de 90 graus com o deslocamento, a gente fala que o trabalho é nulo. Então, quer dizer que essa força aqui não realizou o trabalho. E pode ocorrer ainda essa força não ser nem perpendicular e nem estar na direção do deslocamento. Ela forma um ângulo com o deslocamento, que eu vou chamar de θ, um ângulo qualquer. E para mim calcular esse trabalho, seria trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Lógico, essas equações aqui, pessoal, que a gente passou, estou trabalhando com vocês, é quando essa força é contínua, tá? Ela tem que ser contínua. Então, as observações aí. Quando eu vou falar de trabalho, é sempre de uma força. Se eu for calcular um trabalho, vai ser o trabalho de uma força, tá? E o trabalho é realizado sempre em um deslocamento. Então, se não tem deslocamento, não realizou o trabalho. O trabalho também é uma grandeza escalar. E o trabalho também, como tudo na física, depende do referencial. Beleza? Então, vamos supor que tem um rapaz aqui empurrando uma caixa. Está empurrando a horizontal para a direita, a força está aí horizontal para a direita. Aqui eu vou ter a força peso normal. Como essa caixa não se movimenta na vertical, a força peso e a normal estão se anulando. Vamos supor que a força de atrito também é zero. Então, o trabalho dessa força, ou o trabalho da força resultante, nesse caso, seria F vezes D, que é a distância, tá? Força vezes a distância. Porque a única força que sobrou foi essa. Então, calcula isso assim. Eu vou fazer um exemplo com vocês para a gente entender um pouquinho melhor.
Sobre uma caixa estão exercidas uma série de forças, conforme a figura abaixo. Então tá aqui, a caixa veio de A para B, esse aqui é o D. Aí eu tenho a força F1, que ela está formando um ângulo aqui, ó, com o deslocamento. Eu tenho a força F2, que também está na mesma direção do deslocamento. Eu tenho a força de atrito. Tá? Então o desenho aqui está explicando as três forças atuando. Aqui eu ainda tenho a normal e a peso, tá? Na vertical. Só que, como a caixa está se movimentando na horizontal, essas duas forças não realizam o trabalho. Então, nem está colocado aqui no desenho. Então vamos lá. Os valores de cada uma das forças motoras são F1 de 10 newtons e F2 de 5 newtons. A caixa está sendo deslocada por 100 metros de A para B, conforme a figura. Sabendo que o valor do ângulo θ é 30 graus, determina o que se pede, né? Então aqui, pessoal, ele está pedindo o trabalho realizado pelas forças F1 e F2, tá? Vou fazer com vocês aqui. Então vamos lá. Aqui, vou usar esse quadrinho aqui. Então, na letra A, eu vou fazer o trabalho da força 1. Então vai ser F1 vezes o deslocamento vezes o cosseno de 30 graus. Então, voltando aqui no exemplo, ó, o D vale 100, tá aqui. O cosseno de 30 graus, 0,86, e o F1, 10 newtons, tá? Então, eu vou calcular o trabalho dessa força F1 aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o trabalho 1 vai ser igual a 10 newtons vezes 100 vezes o cosseno, que é 0,86. 10 vezes 100 é 1.000, vezes 0,86 vai dar 860 joules, tá? Então, esse é o trabalho da força 1. O trabalho da força 2 vai ser F2 vezes o deslocamento. Vou voltar aqui na figura um pouquinho. A força F2, pessoal, ela está na mesma direção do deslocamento. Ou seja, ela não está fazendo nenhum ângulo. Então, o ângulo que ela faz é zero. Como o cosseno de zero é 1, então não precisa nem colocar cosseno de zero ali. Ou 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, então não precisa colocar. Então, vou colocar só as forças. O F2 é 5, o deslocamento é 100. Então, aqui vai dar 500 joules. Ok? Então, vamos lá para a letra B agora. Na letra B, ele está pedindo o quê? Sabendo que a força de atrito vale 2,5 newtons, determine o valor do trabalho que ela realiza sobre a caixa. E a força de atrito ela está horizontal para a esquerda, o deslocamento está para a direita. Então, ela vai ser um trabalho resistente aí, pessoal. Vai dar negativo, tá? Então, vamos lá. Então, o trabalho da força de atrito vai ser igual à força de atrito vezes o deslocamento. Vai ser menos, né? Porque ela é um trabalho resistente. Então, tá aqui, menos 2,5 newtons vezes 100 metros. Vai dar menos 250 joules. Tá? O J ficou meio embaixo aí, mas por 250 joules. Já a letra C, deixa eu colocar a letra C aqui. Já a letra C, qual o trabalho total realizado sobre a caixa? Sobre a caixa. Este trabalho é motor ou resistente? Pessoal, você pode calcular a força de resultante e fazer calcular o trabalho da força resultante. Só que aqui vai estar trabalho, porque aqui, ó,
Eu estou falando de trabalho e ainda vai dar mais trabalho ainda. Então, o F1 está aqui, para você decompor essa força, ainda ela vai ter a componente normal, vertical, horizontal, aí você vai somar com a F2, então vai dar um trabalho danado. O jeito mais fácil é achar o trabalho resultante neste caso, qual foi o trabalho total realizado, e está perguntando se esse trabalho é motor ou resistente. Então vamos lá na letra C. O jeito mais fácil, pessoal, você calcular o trabalho total, é somando o trabalho de todas as forças. Lembrando que a força peso e a força normal nós não colocamos, que elas estão perpendiculares ao deslocamento, então elas não realizam o trabalho. Nem vou colocar isso aí. Então vai ser 860 joules mais 500 joules menos 250 joules. Então o trabalho total vai ser igual a 860 mais 500 vai dar 1.360 menos 250 vai dar 1.110 joules, tá? Como aqui é positivo, então esse aqui é um trabalho motor, tá? Ele perguntou isso no... Então o trabalho é um trabalho motor. Certo, pessoal? Tranquilo? Aqui não apareceu o motor não, mas eu vou fazer isso aqui, aparece. Pronto. Trabalho motor. Voltando aqui para a nossa apresentação. Então, fiz um exemplo com vocês, tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. E vou só terminando aqui falando da força peso, tá? É a mesma coisa, tá, pessoal? Eu tenho um corpo que vai de A para B, o deslocamento vai ser sempre neste caso vai ser de vertical de cima para baixo, e a força peso está sempre vertical para baixo, então, e o deslocamento é a altura. Então, para você calcular o trabalho da força peso vezes a altura. E se ele estiver indo de baixo para cima, a força peso estiver sempre para baixo, você vai lembrar que esse trabalho é negativo. Vai ser peso vezes a altura, mas é negativo se você estiver subindo. Um exemplo disso, vamos supor que você deixa cair um tijolo do andar do prédio. Não, deixa com um tijolo. Você joga uma pedra de cima de uma ponte no rio. Então, o trabalho da força-peso vai ser positivo. Se você subir a altura, você calcula. E aí você sabe a massa, o peso da pedra, né? Então você vai fazer. E se você estiver subindo uma escada com a mochila nas costas, independente do caminho, pessoal, você vai olhar só a altura, tá? A força-peso está sempre na direção da altura. Então, o trabalho da força-peso vai ser negativo, porque você vai estar subindo e ela vai estar puxando a bolsa para baixo. Então, o trabalho da força-peso vai ser negativo, vai ser um trabalho resistente, tá? Então, para encerrar, eu colocar o nosso último slide, uma homenagem a Rebeca Andrade, que passa a mensagem para vocês fazerem as suas atividades, tá? Certo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Vou parar aqui a apresentação e a gravação.